Olá, eu sou Daniel Ribeiro, educador social aqui na Incubadora Social, e dando continuidade às nossas aulas da quarentena, hoje a gente vai voltar a falar sobre fundamentos do desenho. Hoje a gente vai falar sobre uma parte muito importante, né, no começo de qualquer projeto de desenho que a gente faça, que é o esboço. O esboço ele não é só para o desenho, né? O esboço a gente pode usar ele na escultura, na arquitetura, na engenharia, né? O esboço ele é o que vai, além de nos dar a ideia geral daquilo que a gente vai fazer, ele vai nos auxiliar a organizar os elementos da nossa imagem. Bom, então o que é um esboço? O esboço é uma ideia, em linhas gerais, daquilo que a gente vai desenhar. Ele não vai abarcar detalhes, né? No esboço a gente vai se preocupar com as formas gerais. Por exemplo, se eu for desenhar um automóvel, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer um esboço geral desse automóvel, que ele já vai me dar aqui a ideia das partes do carro. Perceba que aqui eu não tenho detalhe nenhum, tenho só a forma, o contorno geral. Isso aqui é o esboço geral. Eu posso ir esboçando as outras partes do carro. Por exemplo, eu posso esboçar aqui os pneus, né? Dependendo do modelo do carro, ele vai ter uma calotinha que cobre um pedacinho. Eu posso esboçar as portas, ou a porta nesse carro que está parecendo um Uno. Já esboço a janela. E aí eu vou refinando esse esboço. Então eu já tenho a ideia geral, agora eu vou refinando ele. Vou colocando mais detalhes, vou acertando o que está torto, o que está fora. O esboço ele nunca fica um desenho certinho, ele sempre precisa de algumas correções. Então no caso aqui, como eu estou desenhando um carro, eu poderia até estar usando uma régua, alguma coisa para fazer as partes mais retas. Tudo vai depender do qual é a finalidade do desenho. Coloco o para-choque. Então aqui no caso eu fiz o esboço de um objeto, um carro, no caso aqui. Mas e se eu quiser, por exemplo, fazer uma cena, com várias figuras, com muitos elementos? Como é que isso vai funcionar? Da mesma forma, eu vou fazer uma ideia geral. Então vamos pensar aqui num desenho simples, um desenho clássico. Vamos desenhar aqui uma praia. Então, eu já vou começar o esboço pela linha do horizonte. Vou esboçar aqui uma faixa de areia. Já posso acusar aqui no céu, colocar algumas nuvens. Então aqui na praia, vou esboçar um coqueiro. Aqui, tá vendo? Eu tô esboçando até onde a folhagem do coqueiro vai chegar. Já esboço aqui as primeiras palmas, aqui a areia, fazer aqui uma espuma, e eu posso pôr um barquinho. Então aqui, eu tenho o esboço geral da coisa. Agora eu vou continuar desenhando, continuando com o esboço. Então eu já tenho, por exemplo, a faixa de areia bem definida, a linha do horizonte bem definida. As nuvens ainda não tem muita definição, então eu posso ir definindo. Mas a palmeira aqui, ela tá bem primária ainda, Não tem nada assim, nem parece uma palmeira na verdade. Então a gente vai continuar esboçando. Lembra, eu fiz o esboço geral da folhagem, agora eu faço um esboço geral de cada palma, de cada folha da palmeira. Tá vendo? Aqui também eu tô marcando os limites, Então aqui eu estou fazendo o esboço de cada folha, o esboço geral de cada folha, para depois eu vir definindo as folhagens de fato. É interessante a gente conhecer aquilo que a gente está desenhando, tá, gente? Se eu não estiver trabalhando com uma referência, não estiver observando aquilo que eu estou desenhando, é bom que eu conheça minimamente o que eu vou fazer. Vou definir mais aqui o tronco. Então, eu tenho um esboço aqui de um desenho simples, uma paisagem simples. Agora, o que eu vou fazer? A partir desse esboço, eu vou fazer o desenho finalizado. Então, eu posso finalizar esse desenho de várias formas diferentes. Posso colorir ele, eu posso fazer preto e branco, Nos dois casos, eu tenho diversas técnicas diferentes que eu posso estar usando. Posso colorir com lápis de cor, eu posso colorir com tinta guache, tinta acrílica. Se isso aqui tivesse numa tela ou numa superfície de madeira, eu poderia pintar com tinta óleo. E no preto e branco também, Eu posso fazer um acabamento com o próprio lápis.
Ah, falando em lápis, uma coisa importante. Existem diversos tipos de lápis, desde os lápis mais claros até os lápis mais escuros. Os lápis eles são marcados com as letras H e B. Os lápis H, eles são os lápis mais duros, ou seja, são os lápis que têm o traço mais claro. E os lápis B são os lápis mais escuros. São os lápis de ponta mais macia. O lápis HB, ele é justamente o lápis intermediário. Ele não é nem tão duro e nem tão macio. Então ele é um lápis que ele é bem bacana para fazer um esboço. Se eu preciso fazer um esboço mais delicado, com linhas mais apagadinhas assim, eu vou optar pelos lápis H, tá? 2H, 3H. E aí para finalizar, se eu for finalizar a lápis, é interessante que eu use um dos lápis B, ou alguns dos lápis B, né? Que são os lápis que eles são mais macios, se você tem uma gama maior de cinzas, né, chegando até um preto bem intenso. Então nesse caso aqui, eu fiz o esboço com o lápis HB. Como eu queria mostrar para vocês, eu fiz ele um pouco mais forte, né, porque senão no vídeo não aparece se eu fizer um esboço muito clarinho. Mas o ideal do esboço é que ele seja bem clarinho, de uma forma assim que ele não vá depois interferir no resultado final. Então esse esboço aqui, eu vou finalizar ele a nanquim. E aí eu tenho duas possibilidades de trabalhar com o nanquim. Eu posso estar trabalhando com as canetas de nanquim, existem canetas recarregáveis, existem canetas descartáveis, ou eu posso estar usando a tinta nanquim. Aí nesse caso eu vou estar usando pincéis para finalizar. Qual é a diferença então entre a caneta e a tinta nanquim, né, o pincel? A diferença é a qualidade do traço, né? Então as canetas elas vão me dar traços bem homogêneos. Ela mantém sempre a mesma espessura da linha. Então a caneta ela vai me dar esse traço mais preciso, né, mais homogêneo, e o pincel ele vai permitir que eu tenha mais controle sobre o traço. Eu posso usar só a pontinha do pincel, fazer uma linha mais fina, né? Eu posso apertar mais o corpo do pincel, fazer uma linha mais grossa. Eu posso usar o pincel de lado para fazer mais grosso ainda. Então o pincel ele vai ser mais expressivo do que as canetas. Claro que vai depender da intenção. Se eu quiser fazer um desenho mais leve, né, uma coisa em que as linhas sejam mais para definir contornos, a caneta vai ser o ideal. Se eu quero fazer um desenho um pouco mais expressivo, né, em que as linhas são o elemento ali que vai definir essa expressividade, o pincel vai me dar uma variedade maior. Ainda que com as canetas a gente tem pontas em espessuras diversas, né? Então eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 1,0, 2,0, né? Cada uma dessas canetas vai me dar um traço mais grosso ou mais fino. O pincel, como ele vai ser o mais expressivo, vai ser a ferramenta que a gente vai usar para finalizar esse desenho da praia. Eu vou começar por onde eu comecei o esboço. Então a primeira coisa que eu fiz nesse esboço foi a linha do horizonte. Então eu vou fazer aqui, né, tentar fazer ela o mais fina possível, porque ela é a linha que vai dividir o céu e o mar. Ó, a importância do esboço aqui, tá vendo, gente? Se eu tivesse feito essa linha depois de desenhar a palmeira, dificilmente ela ficaria alinhada. Vou colocar uns cocos aqui que eu não pus no esboço, mas um coqueiro sem cocos não vai ter muita graça. Agora que interessante, aqui nas folhas das palmeiras, né, que eu fiz aquele esboço, agora eu vou aproveitar a própria capacidade do pincel de fazer linhas mais grossas e mais finas para desenhar as folhagens aqui, ó. Muito cuidado, gente, quando estiver usando nanquim, para não apoiar a mão em cima dos traços, né? A tinta ela demora um pouco para secar, então se eu encostar a mão aqui eu vou borrar o meu desenho. Aqui agora, como foi as partes que eu fiz primeiro, a tinta já está seca, então eu posso apoiar a mão em cima.
Então agora, com o nanquim aplicado, a gente espera a tinta secar bem para vir com a borracha apagando o esboço. Por isso que a gente não faz o esboço com um lápis muito grosso e nem apertando muito o lápis, né? Para ficar fácil de apagar depois. Então agora, com o desenho seco, a gente vai vir com uma borracha macia apagando, tá? Gente, aí borracha, existem muitos tipos de borrachas, né? Isso varia também muito de gosto, embora existam algumas borrachas que são realmente ruins, né? Evitem, assim, aquelas borrachas verdes, pesadas, né? Aquelas borrachas, nem sei se existe ainda, aquela que é vermelha de um lado e azul do outro. O ideal, no meu entender, são essas borrachas de látex macio. Elas não borram, não criam muita poeira de borracha e apagam bem, tá? Então agora a gente vai vir apagando. Então o desenho está pronto. Como a gente fez o esboço bem levinho, a gente não precisa apertar a borracha. Eu venho apagando com ela bem de leve. Lembrando que a tinta tem que estar bem seca para a gente fazer isso, gente, senão a gente acaba com a arte. Então tá aqui, ó, agora o desenho pronto, as linhas de esboço todas apagadas, e eu tenho a arte pronta, né? Se eu quero uma arte em nanquim, ela já está pronta. Agora, o nanquim ainda me permite colorir com algumas técnicas. Eu posso vir com um lápis de cor aqui e dar algumas cores, né? Isso vai muito do propósito de vocês, né? O que vocês querem fazer. Mas a importância, então, do esboço ficou bem clara aqui, né? A gente conseguiu visualizar com poucos detalhes como é que ficaria a cena final. Bom, então hoje a gente viu a importância do esboço, né? E como ele ajuda a gente a pensar e compor a nossa imagem. Lembrando então, gente, que o esboço ele tem que ser feito sempre o mais leve possível para que depois eu consiga apagá-lo. Então é isso, pessoal. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhem com seus amigos, pessoas que vocês sabem que gostam desse assunto. Entrem nas redes sociais, curtam a gente lá no Facebook, no Instagram. Continuem se cuidando, não esqueçam a máscara em casa. Muita arte para vocês e até a próxima!